Agora vamos para os lances de pênalti. Teve um lance no primeiro tempo que pouco foi comentado. Numa bola cruzada na área, o Arrascaeta subiu, o Felipe Melo também, e o Felipe Melo veio direto no corpo do Arrascaeta. Ainda que eu concorde que foram faltas. Mas foram faltas em que o lance continuou, cara. Ele não marcou a falta e a jogada continuou, pô. Aquela jogada, por exemplo, do gol do Arias, o meio-campo do Flamengo poderia ter parado com uma falta e não ia acontecer nada, ia ser dada a falta ali e acabou. É uma vergonha essa arbitragem, mais uma. Não vou falar dos gols anulados, e reclamação de pênalti dos caras lá foi ridícula, né? Braço junto ao corpo. Agora, os gols anulados, a falta do Cebolinha é vergonhoso, porque esse Sávio Pereira Sampaio, de frente para o lance, depender do VAR para anular o gol. Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Separei para vocês aqui somente cortes falando sobre a polêmica arbitragem do Fla-Flu. Então é o seguinte, temos aqui o nosso amigo João Guilherme do canal Fala João Guilherme, link na descrição para você se inscrever lá, dê essa moral aí pro João. Temos aqui também um corte do canal Ilan e Renato, a mesma coisa, link na descrição. Temos aqui opinião do canal Placar TV. Também temos aqui a opinião do Gabriel Paparazzo Rubro Negro, link na descrição como créditos. Valeu, galera! Vamos lá então para o vídeo falando sobre as polêmicas de arbitragem. Primeiramente, quero pedir o seu like para ajudar o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nada, tá bom? Vamos lá para o vídeo, simbora! Mas agora nós vamos entrar naquele ponto que a galera gosta de ouvir a nossa opinião. Muitos ficam incomodados, xingam porque você não está falando o que ele quer ouvir, porque você está falando contra o time dele, e outros aplaudem porque você está falando a favor do time tal. Então, a arbitragem sempre é um tema muito polêmico. E esse jogo teve polêmicas na arbitragem, e eu vou dar aqui a minha opinião sobre os lances principais. Primeiro, nós tivemos 2 gols anulados. Um do Arias e um do Gabigol. O gol do Arias, no início da jogada, o árbitro, inclusive, estava de frente para o lance. Ele deixou seguir um lance claro de falta do André no Cebolinha. Foi falta do André no Cebolinha. Mas aí o árbitro mandou o jogo seguir, seguiu. O Arias no contra-ataque, chutou no canto, 1-0 para o Fluminense. Mas o pessoal do VAR avisou, vem aqui no monitor, dá uma olhada, lá na origem do lance teve falta, o que ele não viu em campo, ele viu no monitor e deu a falta. O que aconteceu? Depois, o Flamengo teve um gol anulado. Já no final, o Gabigol, que estava sumido na partida, fez um gol decisivo, matou no peito, chutou no canto, 1-0 Flamengo, mas aí a nação rubro-negra comemorava e veio o chamado do VAR. Falta na origem do lance. Pablo empurrou Cano, o Flamengo recuperou a bola e saiu a jogada do gol do Gabigol. Eu achei que nos 2 lances aconteceram as faltas na origem da jogada. Tanto a falta do André no Cebolinha, como a falta do Pablo no Cano. Então, neste ponto aí, a arbitragem usou um critério que eu achei igual. E eu concordo com as 2 marcações. Agora vamos para os lances de pênalti. Teve um lance no primeiro tempo que pouco foi comentado. Numa bola cruzada na área, o Arrascaeta subiu, o Felipe Melo também, e o Felipe Melo veio direto no corpo do Arrascaeta. Ele projeta o corpo em direção à bola, mas em direção ao Arrascaeta para dar o famoso chega para lá. Ele entra forte no ar e desloca o Arrascaeta dentro da área. No meio-campo, o árbitro daria falta. Foi dentro da área. O árbitro achou que não foi falta, mas para mim foi falta. Aconteceu a falta do Felipe Melo no Arrascaeta. Então, para mim, foi pênalti a favor do Flamengo, não marcado. Um outro lance também de pênalti. Segundo tempo, Cano dentro da área, marcado pelo Gerson,
ele gira e chuta a bola, que bate no braço do Gerson, que está com o braço esticado e realmente afastado do corpo. Porém, tem um detalhe. O Cano está muito próximo do Gerson e ele chuta a bola na direção do braço do Gerson. O Gerson não faz o movimento para colocar o braço impedindo a passagem da bola. A bola bate no braço do Gerson. Ela foi chutada pelo Cano e atingiu o braço do Gerson numa distância muito pequena. Não dava para o Gerson tirar o braço dali porque a distância era muito pequena. Então, neste lance, eu achei que não foi pênalti, foi bola no braço do Gerson e não foi pênalti exatamente por isso. A bola foi chutada pelo Cano, bateu no braço do Gerson, que estava com o braço afastado do corpo, mas parado, e a bola bateu ali. Então, eu achei que não foi pênalti. Lances parecidos, mas que tiveram desfechos diferentes. No final do jogo, Marcelo deu uma caneta humilhante no Luiz Araújo. E ele sai debochando. Um deboche. Joga muito, Marcelo. Canetinha, deu aquele sorrisinho e tal. O Luiz Araújo, que levou a caneta, veio para recuperar a bola e veio, claro, ninguém gosta de levar uma caneta, ele veio com muita vontade e deu uma pancada feia no Marcelo. Na hora, amarelo, o árbitro foi chamado no VAR, viu o lance no VAR e entendeu que era lance para cartão vermelho e expulsou o Luiz Araújo. Eu achei, realmente, a entrada do Luiz Araújo muito forte no Marcelo. E acho, sim, que era lance para cartão vermelho. Só que tem um detalhe. No primeiro tempo, ainda no início ali do jogo e tal, o Felipe Luiz conduzia uma bola pela esquerda e o Lima, meio-campo do Fluminense, deu uma entrada, eu não vou dizer idêntica, mas uma entrada bem parecida no Felipe Luiz. A diferença, talvez, nesse lance, é que o Felipe Luiz ele caiu e se levantou rápido. Ele não ficou fazendo aquela cena no gramado, ele não sentiu tanto a ponto de ficar ali parado. O Marcelo sentiu a entrada do Luiz Araújo. Mas a entrada do Lima no Felipe Luiz, ela foi tão agressiva quanto a entrada do Luiz Araújo no Marcelo. Uma no início do jogo e outra no final do jogo. Então eu acho que, no mínimo, o Lima, né, deveria ter levado ali um cartão amarelo. E se a arbitragem olhasse com mais atenção, poderia até mesmo ter sido expulso, coisa que aconteceu no lance do Luiz Araújo com o Marcelo. E eu sei que vai dar o que falar esse comentário do Fluminense 0, Flamengo 0, os lances da arbitragem, mas essa é a minha opinião. Concorda? E aí tem gente aqui falando do VAR. Amigo, o VAR anulou um gol de cada lado. Acho até que esse tipo de anulação eu não concordo. Sabe? Uma falta no meio-campo, a outra na área adversária, em frente à área adversária. A jogada prosseguiu. E aí o cara vai voltar lá atrás. Eu não teria anulado nenhum dos dois gols. Nem o do Arias, nem o do Pablo. Ainda... Cacilda, quase que eu fiz uma cagada monstro aqui, derrubando meu uísque. Ainda que eu concorde que foram faltas. Mas foram faltas em que os lances continuou, cara. Ele não marcou a falta e a jogada continuou, pô. Aquela jogada, por exemplo, do gol do Arias, o meio-campo do Flamengo poderia ter parado com uma falta e não ia acontecer nada. Ia ser dada a falta ali e acabou. Mesma coisa, o ataque do Flamengo que acaba no gol do Gabigol. O Pablo dá um empurrão no Cano, mas a bola ainda quica. Eu não sei quem é que joga a bola para dentro da área, não sei se é o Vitor Hugo ou o André. Alguém ali ainda participa da jogada. Enfim, eu acho que você, para anular um gol por uma falta, tem que ser no lance imediatamente anterior. Imediatamente anterior. O cara que deu o passe para o cara fazer o gol, ou o próprio cara que fez o gol, fez uma falta. Aí, ok, aí você anula. Agora, lá no meio-campo, ou pior, lá na área do adversário, com a bola andando, sabe, como andou tudo, com possibilidades mil de acontecer jogadas ali no meio, eu não gosto. Mas não dá nem para dizer que alguém foi prejudicado. Porque as duas faltas aconteceram e no critério do VAR hoje em dia você volta, mesmo que seja do outro lado do gramado, e marca a falta. Então anulou o gol do Arias e anulou o gol do Gabriel. Elas por elas.
é vergonhoso o que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O Flamengo sendo operado todos os jogos. E não é choro, não, gente. É surreal. A expulsão do Luiz Araújo é um escárnio. É uma vergonha. Ele faz uma falta normal, sem maldade. O pé do jogador do Fluminense, do Marcelo, né, que fica preso. É o pé dele que fica preso. O jogador do Flamengo faz uma falta normal. Aí o vagabundo expulsa o Luiz Araújo quando aquela falta no primeiro tempo no Felipe Luiz não fez nada. Muito pior a falta no Felipe Luiz. Muito pior a falta no Felipe Luiz. Primeiro tempo de jogo. Pênalti absurdo do Felipe Melo no Arrascaeta. Absurdo. Fez a carga por trás nas costas do Arrascaeta. Pênalti absurdo. Então, vermelho do Luiz Araújo, amarelou o time do Flamengo inteiro. O Fluminense bateu à vontade, ô Júlio. Bateu à vontade o Fluminense. Felipe Melo fez o que quis. E o Flamengo toda hora amarelado, o juiz picotando o jogo todo. Flamengo mal no segundo tempo. Mal no segundo tempo. O Flamengo não conseguiu se encontrar. As alterações não surtiram tanto efeito. O Flamengo tem os primeiros 25 minutos de deixar todo mundo maravilhado. Caraca, que pressão é essa? O time jogando bem. Aí o Flamengo cansou. O Flamengo pressionou tanto que o time cansou. O Flamengo, os 25 primeiros minutos foram intensos e o Flamengo muito bem na partida. Agora, é uma vergonha essa arbitragem, mais uma. Não vou falar dos gols anulados, e reclamação de pênalti dos caras lá foi ridícula, né? Braço junto ao corpo. Agora, os gols anulados. A falta do Cebolinha é vergonhoso o que esse Sávio Pereira Sampaio, de frente para o lance, depender do VAR para anular o gol do Fluminense. Não era nem para ter deixado a jogada continuar. Aí vão falar, mas teve falta antes do Felipe Luiz. A falta antes do Felipe Luiz, se ela é marcada, ela invalida a vantagem não sairia o gol. Fluminense. E na vantagem do Fluminense, ele faz a falta no jogador do Flamengo. Então, meus amigos, esse papo de a falta do Felipe Luiz, não. Era para o juiz ter marcado antes mesmo de ir pro VAR. E o gol do Gabigol, meu irmão, parecia aquele gol do Pinola lá, de Lima, que a bola ficou, ele pegou, bateu de primeira. Meu irmão, foi espetacular. Foi emocionante. E os caras conseguiram destruir, né? Esse gol não merecia nunca ser anulado. Nunca, né? Por mais que pareça que tem uma... Eu não achei carga do Pablo ali. O Pablo vai disputar a bola, o outro jogador do Fluminense cai. É completamente diferente da falta que o Cebolinha sofre. Completamente. Então o Flamengo poderia ter ganho o jogo sim, com decisões... A história do jogo mudada por decisões do árbitro. Mais uma vez, uma vagabundagem contra o Flamengo, né? Todo jogo é isso. E, claro, né, essa arbitragem distribuindo cartão, né, e dando um vermelho absurdo pro Luiz Araújo. Revoltante, cara, revoltante. A conclusão muito boa que o Fluminense teve foi do Arias aos 15 minutos ali do segundo tempo, quando ele pega uma bola na sua defesa, atravessa o campo inteiro, um contra-ataque clássico do Fluminense, mas ao invés de passar para o Cano, que estava do lado esquerdo dele, ou então para quem estava se infiltrando pela direita, ele arma o chute e bate e faz o gol. Comemora muito, é claro, mas aí o VAR chama o juiz. E numa jogada lá no comecinho, na defesa do Fluminense, meia hora antes, houve uma falta em que o árbitro não observou a falta do Everton Cebolinha, e ele acabou apontando a falta, chamado pelo VAR, porque foi o início da jogada do gol, e assim o gol foi anulado. Uma dessas coisas do VAR que eu pelo menos pessoalmente, detesto, acho abomináveis, né? O árbitro estava na frente do Cebolinha e do André, não deu a falta. Aí sai o lance em que o Arias pega a bola na defesa, pega a sobra da bola, atravessa o campo, faz o gol, né? Depois de um tempão, e aí o árbitro anula porque alguém viu esta falta que ele, árbitro, não viu. Então, para que serve o árbitro? Cada vez menos, né, dentro do campo, porque o VAR apita tudo. Tudo bem, foi falta, mas a gente considerar aquilo o início da jogada, puxa vida, bom, pode ser. Foi a partir desse lance que o Arias pegou a bola e foi até o gol. Mas se passou tanto tempo até chegar lá, eu pelo menos detesto isso. Mas de qualquer maneira, são as regras, o VAR foi lá, apontou, anulou o gol do Fluminense. E aos 40 e poucos do segundo tempo, o Gabigol, fez o gol do Flamengo. Um gol bonito, pé esquerdo, de fora da área, que... Da mesma forma, depois de toda a comemoração, depois que todos os narradores de rádio e televisão gritaram gol, elogiaram o Gabigol e o elegeram um dos melhores atacantes do mundo e tal, VAR. Porque lá no meio de campo,
uma jogada também, numa jogada faltosa do zagueiro do Flamengo em cima do Cano. A bola sobrou pro ataque do Flamengo, começando essa jogada que deu origem ao gol do Gabigol. O juiz foi lá e anulou também. Então tivemos 2 gols anulados, mas não por lances no ataque, né? Por lances nas defesas dos times que construíram as jogadas dos gols, tanto do Arias quanto do Gabigol. Paciência, é o que o VAR determina hoje, é o que esta regra do futebol, hoje repleta de tecnologia, pretende fazer que o futebol seja um esporte perfeito, infalível. A gente sabe que isso nunca vai acontecer. De qualquer forma, o empate ficou de bom tamanho. 1-1 seria o resultado se os gols não fossem anulados. Vamos lá então, galera, depois de ouvir aqui algumas opiniões, eu vou dar aqui a minha opinião, tá bom? Já falei em alguns vídeos, mas vou repetir aqui. Cara, no gol do Fluminense, a falta foi na cara do juiz, né? Ele tava ali olhando pro lance e não deu a falta em cima do Cebolinha. O Arias, em contra-ataque, foi lá e fez o gol. E ninguém teve a capacidade de parar o lance no meio do campo, né? Gol do Fluminense, o VAR chama e anulou o gol corretamente. No gol do Gabigol é o seguinte, o Pablo fez uma falta nas costas do Germancano, só que a imagem não é tão boa, né, cara? A imagem não é conclusiva. Eu até andei vendo no YouTube aqui alguns lances, né? Algumas imagens. Parece que o Pablo dá um empurrãozinho nas costas do Germancano. Só que, cara, não dá pra saber se teve intensidade o suficiente para o Germancano cair. Parece que ele caiu sozinho de maduro, né? Não teve, assim, uma carga para ele cair. Só que o Cano caiu, o VAR chamou, o juiz foi lá e anulou o gol. Sabe o que parece? Que eles quiseram compensar. Ah, já que a gente anulou o gol do Fluminense, é justo agora a gente anular o gol do Flamengo. Parece que é isso. Sabe quando a arbitragem está pressionada e tem que fazer uma coisa para justificar a outra? Parece que foi isso que aconteceu, né? Ah, deixa eu lembrar aqui, já que naquele lance do jogo do Flamengo contra o Palmeiras, no pênalti do Everton Ribeiro, né, cara? O Richard Rios atropelou o Everton Ribeiro, ali sim teve carga e intensidade, né? Não deram o pênalti. Já no lance do Cano com o Pablo, cara, não teve intensidade nenhuma e marcaram uma falta, ou seja, cadê o critério? Não tem critério nenhum. Se aquele lance no Everton Ribeiro não foi pênalti, o lance também do Pablo em cima do Cano não foi nada, né, galera? Então, por aí a gente vê que há uma tendência, né? São tendenciosos. Lances de pênaltis. Galera, nos lances de pênalti, pra mim, houve pênalti em cima do Arrascaeta. O Felipe Melo atropelou o Arrascaeta, pênalti. Falei depois do jogo e tô repetindo aqui, tá? No lance do Gerson, cara, a mão do Gerson estava um pouco aberta, não muito, né? Só que ele estava muito próximo do Cano e ele chutou a bola na mão do cara, ou seja, não foi mão na bola, foi bola na mão. Neste caso eu não daria o pênalti. E sobre o lance do Luiz Araújo no Marcelo, acho um exagero, continuo pensando igual, não mudei de opinião, cara. Se no lance do Felipe Luiz no primeiro tempo o VAR não chamou o juiz para expulsar, então eu continuo pensando igual. Se tivesse expulsado o Lima lá em cima do Felipe Luiz naquele lance do primeiro tempo, daí sim eu concordaria com a expulsão do Luiz Araújo. Naquele lance lá, nem amarelo o cara levou, então eu não concordo com a expulsão do Luiz Araújo por isso, tá bom? Agora, pelo fato do jogo ter acabado em 0-0, cara, acho que foi um placar justo. Eu não acho que foi injusto. Porque assim, o Flamengo criou muito pouco no segundo tempo, né? O Flamengo fez um melhor primeiro tempo que o Fluminense e o Fluminense foi melhor no segundo tempo. O Flamengo praticamente só fez o gol que foi anulado e mais nada, galera. No segundo tempo, o Flamengo não conseguiu fazer nada. Então, acho que o placar de 0-0 foi um placar justo por isso. Beleza? É isso que eu penso. Valeu, tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!